E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente vai ter uma comparação entre dois projetores. Nesse lado aqui a gente tem um lançamento da Blitzwolf, que é o VP13, acabou de ser lançado no mercado. E nesse outro lado aqui a gente tem o VP6 projetor, que provavelmente quem acompanha o canal já conhece. E no vídeo de hoje a gente vai ver aqui qual tem a melhor imagem, qual tem o melhor som, qual que é melhor para jogos de videogames e várias outras coisas, tudo no vídeo de hoje. Esperamos aí que gostem do vídeo. Eu queria começar o vídeo aqui falando sobre a diferença de preço entre esses dois projetores, porque apesar do VP13 ser um projetor lançamento, ser um projetor mais recente, pelo menos no momento onde a gente grava esse vídeo, o VP13 ele está custando mais barato que o VP6, que é a versão antiga. E eu sei que isso pode parecer meio estranho, como é que o VP13, que é a versão nova, está custando mais barato que a versão antiga, mas isso basicamente acontece pelo fato de que, apesar do VP13 ser uma versão mais nova, ele não vai ser melhor em tudo em comparação ao VP6, como vocês vão ver aqui nesse vídeo. Inclusive algumas coisas sim, o VP13 vai ter uma vantagem legal, só que em outras coisas, como vocês vão ver aqui, o VP6 também vai ter uma vantagem considerável. Então a grande questão aqui é a gente ver o que é mais importante pra gente na hora de se fazer a escolha. E lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link das lojas onde a gente também faz a compra, para vocês darem uma conferida no preço. E se tiver algum cupom de desconto para baratear ainda mais o preço, a gente também vai deixar aqui embaixo no campo da descrição. Vamos falar aqui rapidamente um pouquinho sobre a aparência desses dois projetores, que pelo menos no sentido visual eu acabei tendo uma preferência aqui pelo VP13, afinal de contas ele é um projetor menor, mais leve, mais compacto, e então é um projetor aí mais fácil de carregar, então por isso eu acabei preferindo um pouco mais aqui o VP13, mas tirando isso não existe muita diferença visual. Os dois projetores aqui na parte de cima possuem botões que funcionam bem, então a gente não precisa ficar refém 100% do tempo do controle remoto, por exemplo. Além disso, o VP13 na parte de cima aqui tem um ajuste de foco para você focar melhor ali a imagem na parede, e ele também possui ajuste de keystone aqui no próprio projetor. Então se o projetor ficar mais ou menos assim inclinado, tu consegue fazer o ajuste aqui pela parte de cima. Já o VP6 ele também possui o ajuste de foco aqui na parte da frente, só que o ajuste de keystone não fica aqui fisicamente no projetor, e sim no sistema operacional dele, onde você consegue fazer esse ajuste para você estar inclinando ali a imagem no ângulo mais correto. Em relação às conectividades desses projetores, o VP6 ele possui duas portas HDMI, duas portas USB, uma VGA, uma V e uma P2. Já o VP13 ele tem duas portas HDMI, uma porta USB, uma entrada ali para cartão de memória, uma porta V, uma P2 e uma VGA. Em relação ao sistema dos dois projetores, eles são bem simples e basicamente serve lá para você mexer na qualidade da imagem, mexer na qualidade do som, ou ativar ou desativar alguma função. Só que aqui eu diria que o VP13 ele tem uma vantagem porque ele tem dois recursos que não estão presentes no VP6. Por exemplo, o VP13 ele tem um recurso de espelhamento de tela. Então, por exemplo, se tu quiser espelhar a imagem do seu celular diretamente para o projetor, esse é um recurso que o VP13 tem. Eu acho que é legal mencionar que de todos os projetores da Blitzwolf que a gente testou até agora, com certeza o recurso de espelhamento de tela do VP13 é o que melhor funciona, tá? É bem fácil de conectar, a imagem só dá uma perda ali na qualidade, só que de forma geral funcionou de forma mais fluida comparado a outros projetores da Blitzwolf que tem esse tipo de recurso. Não é perfeito, mas pelo menos é melhor que a experiência que a gente teve nos outros projetores, e esse é um recurso que o VP6 nem tem. E outra coisa que o VP13 tem também é o recurso de Bluetooth. Então se você quiser conectar, por exemplo, uma caixinha de som externa, isso tu consegue fazer aqui com o VP13, e infelizmente não dá para fazer aqui com o VP6 porque ele não tem o Bluetooth. Acho que é importante a gente avisar aqui que em relação ao espelhamento de tela, o teste que a gente fez foi com o celular Android, tá? Se alguém aí quiser que a gente faça o teste com iPhone, a gente pode fazer depois e responder aí como é que ele se saiu. Apesar da falta do recurso de espelhamento de tela e do Bluetooth aqui no VP6, acho que é legal a gente mencionar que de certa forma isso pode ser resolvido colocando algum dispositivo externo aqui atrás que te dê acesso a esse tipo de coisa, como por exemplo um Fire TV. Inclusive aqui embaixo no campo da descrição a gente pode estar deixando aí uma recomendação de um Fire TV, caso tenham ficado aí interessados. Ainda em relação ao sistema desses dois projetores, eu acho que é legal mencionar que eles possuem lá a opção para você estar invertendo a imagem de cabeça para baixo, caso vocês prefiram usar o projetor, né, de cabeça para baixo. E os dois projetores também têm aquele recurso de você aumentar a imagem e diminuir, então esse é um recurso aí presente nos dois projetores. Outro ponto importante da gente estar avaliando aqui é o ruído que esses projetores fazem quando eles estão ligados, porque é comum geralmente a gente ligar um projetor e eles começarem a fazer um barulhinho, e aqui entre esses dois projetores
o VP6 ele tem uma vantagem, porque apesar de sim ele fazer barulho, o barulho que o VP13 faz ele é mais alto, tá? Então se você é uma pessoa que se incomoda com o barulho que esses projetores fazem quando eles estão ligados, acho que é legal você estar ciente que o VP13, pelo menos aqui testando esses dois modelos que a gente tem aqui, o VP13 faz consideravelmente mais barulho comparado ao VP6. Em relação à qualidade sonora desses dois projetores, nenhum deles aqui surpreende ou faz um trabalho super incrível, entretanto a gente tem uma vantagem aqui para o VP6 que consegue entregar ali pra gente um som mais imersivo, então aqui é ponto para o VP6. E outra coisa eu acho que interessante de a gente avaliar é se esses projetores esquentam muito ou não durante algumas horas de uso, e pelo menos durante os nossos testes a gente não teve nenhum problema nesse sentido com nenhum dos dois projetores. Agora, antes de ir para o principal, que é a qualidade de imagem e como esses projetores se saem jogando jogos de videogame, se você chegou até aqui e não deu um gostei aqui embaixo ainda nesse vídeo para estar apoiando a gente, agradeceríamos muito se vocês puderem dar um gostei, deixar um comentário e se inscrever no canal se você é novo por aqui, para estar apoiando esse tipo de conteúdo aqui no canal. E como eu falei lá no começo do vídeo, o link desses dois projetores para vocês estarem conferindo o preço e estarem fazendo a compra caso tenham ficado interessados, vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Em relação à qualidade de imagem, eu queria começar falando em relação ao foco desses dois projetores, se o foco fica bem focado ou não. Nesse sentido, a gente tem uma vantagem para o VP6, tá? O VP6 ele tem um foco que é mais estável pela tela inteira, e além de ter um foco que é mais estável, é mais fácil ajustar o foco do VP6. Não que o foco do VP13 seja ruim, não é. Entretanto, ele não é tão bom quanto o do VP6, e além disso, eu pelo menos senti que é um pouco mais difícil mexer aqui para ajustar um foco 100% perfeito, sabe? Então, nesse sentido, a vantagem é do VP6. Tem um foco que é mais estável e é mais fácil de focar, não que seja um problema aqui do VP13, mas querendo ou não, fazendo a comparação aqui, o VP6 tem uma vantagem aqui. Em relação às cores desses dois projetores, qual deles consegue ali reproduzir as melhores cores? Com certeza eu preferi o VP6, pessoal. As cores do VP6 se destacam mais, são cores mais vivas, e colocando os dois projetores um no lado do outro, a sensação que dá é que o VP6 ele consegue reproduzir uma gama de cores muito maior comparado ao VP13. Então, em relação à cor em si, sem sombra de dúvidas, eu preferi o VP6, porque dependendo da cena ali, tem uma diferença bem legal de imagem. Então, na maioria das cores, como eu preferi, e acredito que vocês também consigam aí acompanhar nas imagens, o VP6 se sai um pouco melhor aqui. Ainda em relação às cores, uma coisa que eu acho que é interessante a gente mencionar é que, de uma forma geral, dependendo da imagem que a gente estava passando, a gente percebeu que o VP13 ele tinha a tendência em deixar a imagem um pouco amarelada. Em vez do branco ser branco realmente, por exemplo, como o VP6 consegue reproduzir pra gente, o VP13 muitas vezes o branco acabava sendo um pouquinho amarelado, o que acabava fazendo com que a cena, de uma forma geral, ficasse amarelada. Mexendo nas configurações a gente até consegue diminuir um pouco esse efeito, só que de uma forma geral, comparando com o VP6 ele consegue ali ter uma imagem melhor nesse sentido. Em relação ao contraste da imagem desses dois projetores, os dois projetores fazem um trabalho legal, mas eu preferi o contraste do VP6, e além disso os dois projetores também conseguem ali um bom nível de preto, só que mais uma vez eu também preferi o VP6 aqui, porque o VP6 ele tem menos vazamento de luz. Os dois projetores têm vazamento de luz quando tu tá numa cena toda preta e tem uma coisa branca na frente com muita luz, por exemplo, tem um vazamento de luz que se joga a luz um pouco para cima ou um pouco para baixo, só que o VP13 tem um vazamento de luz que é um pouco maior, então por conta disso eu acabei preferindo, de forma geral, a uniformidade de preto aqui do VP6. Em relação ao brilho desses dois projetores, os dois têm um brilho bem parecido, tanto assistindo de dia quanto assistindo aí em um ambiente mais escuro, eles têm um trabalho ali bem equilibrado, mas quando a gente coloca o brilho desses dois projetores no 50% e faz a medição ali certinho, a gente consegue ver que o VP6 ele tem um brilho que é um pouco maior. Não acho que é um brilho que vai fazer diferença ali na sua escolha, só que sim, o VP6 tem um brilho um pouco maior. De forma geral, acho que o brilho desses dois projetores são super o suficiente para você assistir com uma qualidade muito boa em um ambiente escuro ou em um ambiente com uma luz controlada. Se tu for assistir em um ambiente com muita luz, talvez eles não consigam entregar para você a qualidade que você espera. Então, de forma geral, o brilho deles são bem parecidos, mas eu recomendo mais para assistir em ambientes escuros realmente,
ou pelo menos ali em um ambiente que tem uma luz não tão forte, uma luz mais controlada. Sobre a qualidade de imagem, agora focando um pouco mais no VP13, algo que eu acho que é legal a gente mencionar, que inclusive a gente tinha falado lá no vídeo de primeiras impressões, é que a gente ficou com a sensação quando a gente ligou o VP13 pela primeira vez, que o contraste não era tão bom, porque o nível de preto era muito acinzentado, mesmo com um brilho no 50%. Então, de uma forma geral, se você for escolher aqui o VP13, a gente recomenda que você abaixe o brilho ali do VP13 de 50% ali para 45%, para 40%, que fazendo isso você já consegue ali ter uma qualidade de contraste melhor. Então acho que é uma dica interessante de estar dando aí, caso você pegue o VP13, dê uma mexida nas configurações, dá uma baixadinha no brilho, porque pode fazer uma diferença bem considerável aí a favor da imagem aqui do VP13. Mas como vocês puderam perceber, de forma geral a gente preferiu sim a imagem do VP6, a cor é melhor, ele tem um contraste que é melhor, ele tem um foco melhor, o que acaba dando uma vantagem em qualidade visual aqui para o VP6. Em relação à distância necessária para fazer uma imagem, por exemplo, de 80 polegadas com esses dois projetores, a gente vai deixar aqui embaixo no campo da descrição o nosso ranking de projetores, dando essa informação para vocês darem uma olhadinha. Então, se você estiver curioso em relação a isso, a gente vai deixar aqui embaixo. E se você é novo no canal, só rapidamente explicando que essa planilha é uma planilha que a gente dá várias informações sobre vários projetores. Se no momento que você estiver vendo esse vídeo, no ranking principal lá não estiver aparecendo o VP13, dá uma olhadinha amanhã, porque provavelmente amanhã já vai estar aparecendo lá, mas de qualquer forma a distância de projeção já vai estar lá, só para você dar uma olhadinha caso tenha ficado interessado. Outro ponto importante da gente avaliar, agora mais para os jogadores de videogame, é o seguinte: qual projetor é o melhor realmente ali para jogar jogos de videogame, qual tem o melhor input lag, qual que tem a imagem mais fluida e qual tem a imagem ali que é visualmente mais bonita para jogos de videogame. Então vamos avaliar esses três pontos agora. Vamos começar aqui falando do input lag, lembrando que input lag é aquilo lá. Estou jogando um jogo de videogame, clico no botão, quanto tempo demora para o projetor responder ao comando que eu fiz no controle do videogame. Nesse sentido, a gente fez o teste em câmera lenta com esses dois projetores e a vantagem do input lag foi para o VP13, tá? O VP13 ele responde mais rapidamente aos comandos que a gente faz quando tá jogando um jogo de videogame. Inclusive a gente separou aí uma imagem em câmera lenta e percebam como o VP13, quando a gente dá um tiro, o tiro sai mais rapidamente no VP13 em comparação ao VP6. Inclusive eu acho que é interessante a gente mencionar aqui que o VP13 ele não foi só mais rápido que o VP6, tá? No teste de câmera lenta que a gente fez. De forma geral ele conseguiu ser melhor basicamente do que todos os outros projetores onde a gente fez o teste de câmera lenta. Então em relação ao input lag, realmente o VP13 aqui ele tem uma vantagem bem legal, não apenas em relação ao VP6, mas em relação à maioria dos outros projetores que a gente testou. Então se você é um usuário muito preocupado com o input lag, esse é um ponto bem positivo aqui para o VP13. Outro ponto interessante que a gente tem que avaliar é a fluidez da imagem de uma forma geral. Será que a imagem passa bem fluida na tela ou será que não? Se a imagem não é muito fluida, um olhar muito atento pode perceber de vez em quando alguns microtravamentos, vamos chamar assim. Em relação à fluidez da imagem, quando a gente faz um teste mais rigoroso, a gente consegue perceber que o VP13 também se saiu melhor, tá? Eu vou mostrar uma imagem para vocês agora, que não é necessariamente uma imagem de jogo de videogame, só que dá para perceber essa diferença de fluidez que eu estou me referindo aqui. Percebam como na imagem de cima, que é o caso ali do VP13, a imagem ela corre de uma forma mais fluida em comparação à imagem de baixo. É uma diferença muito sutil, não sei se todos vocês vão conseguir perceber, mas um olhar mais atento talvez consiga identificar como o VP13 tem sim uma imagem que é mais fluida e dependendo do jogo de videogame que a gente está jogando, um olhar mais atento vai conseguir identificar. Então aqui é mais uma vantagem para o VP13 na questão da fluidez. Em relação à imagem para jogar jogos de videogame, daí nesse sentido, como vocês devem imaginar, eu preferi o VP6, inclusive eu já falei o porquê, né? Ele tem cores que são mais convincentes, se destacam mais, ele parece conseguir reproduzir uma gama maior de cores, então para jogar jogos de videogame, as cores ficam mais bonitas aqui no VP6. Então, de forma geral, para jogadores de videogame, input lag e fluidez, a vantagem é do VP13, já para a questão de qualidade visual para jogadores de videogame, o VP6 se saiu melhor. Então a questão aqui é você fazer a decisão, né? Caso você for um jogador de videogame, qualidade visual aqui no VP6 ou input lag e fluidez, no caso você iria para o VP13. Não que o VP6 seja ruim em input lag e em fluidez, tá? Ele não é, mas um olhar mais atento vai sim conseguir identificar
que o VP13 é melhor nessas duas características. Mas de forma geral, pessoal, qual é o melhor projetor? Qual projetor a gente recomenda aí você estar fazendo a compra? Como vocês viram aqui no vídeo, os dois projetores eles possuem alguma vantagem um em relação ao outro. De forma geral, a gente pode dizer que o VP6 ele é melhor nas duas principais coisas, que é a qualidade de imagem e na qualidade do som. A imagem do projetor, eu diria, do VP6 aqui, ele é consideravelmente melhor. O foco é melhor, tem menos vazamento de luz, o contraste é melhor, ele consegue reproduzir uma gama muito maior de cor. Essa é a sensação visual que a gente tem colocando os dois projetores um no lado do outro. Então, se você é uma pessoa que está pensando em criar um clima de cinema na sua casa, para ver filmes, séries, com certeza o VP6 em qualidade visual e qualidade de som vai te entregar um resultado melhor. Acho que é legal a gente também mencionar que ele faz menos ruído que o VP13, isso também pode ser uma coisa importante para algumas pessoas. Então, de forma geral, eu preferi o VP6. Eu acho que a grande única exceção seria mais para jogadores de videogame, porque se você é uma pessoa que vai jogar jogos de videogame, como a gente viu aqui, o VP13 tem um input lag que é melhor e tem uma imagem mais fluida. Então, se você é um jogador que prioriza mais input lag e fluidez do que qualidade de imagem, daí você vai talvez preferir o VP13. E também tem aquelas coisinhas que eu falei ali, que ele tem recurso de espelhamento de tela e ele também tem um recurso de Bluetooth, caso você prefira, que são algumas vantagens desse projetor. Então tu vai ter que acabar fazendo a escolha entre essas coisas que eu acabei de falar aqui. Mas de forma geral, se fosse eu fazendo uma escolha e se fosse pensando mais no lado de criar um clima de cinema para minha casa, sem sombra de dúvidas eu escolheria o VP6 pela qualidade visual, pelo som que é melhor e por fazer menos ruído também. E algumas vantagens como Bluetooth e espelhamento de tela que o VP13 tem, a gente pode resolver isso colocando um Fire TV ou algum outro dispositivo externo aqui no VP6. Então eu escolheria ele. A única exceção seria ali no input lag e na fluidez para os jogadores de videogame, que daí você vai ter que acabar fazendo a escolha entre qualidade de imagem ou fluidez e input lag. Mas enfim, pessoal, de forma geral esse seria o vídeo. Se vocês têm algum desses dois projetores, e provavelmente eu sei que muitos de vocês que estão assistindo o vídeo ou tem um VP6 ou tem um VP13, deixa aqui embaixo no campo de comentários a opinião de vocês sobre esses projetores. Se tem algum tópico importante que eu não coloquei aqui nesse vídeo, deixe também a opinião de vocês aqui embaixo para estar ajudando outros usuários. E lembrando que o link desses projetores para vocês estarem conferindo o preço e estarem fazendo a compra na mesma loja que a gente também utiliza, vai estar aqui embaixo no campo da descrição. Se tiver algum cupom de desconto para estar barateando ainda mais o preço desses projetores, a gente também vai estar colocando aqui embaixo. Então, de forma geral, esse foi o vídeo. Valeu, falou e até a próxima!